Salve, salve galera! Mais uma live Rock Ed começando para vocês que estão ao vivo aqui pelo nosso Instagram, ou você que está vindo depois no IGTV ou no nosso YouTube. Galera chegando, boa noite a todos aí. Uma live com o grande Thiago Bianchi daqui a pouco do Nocturnal. Pessoal chegando, firmes e fortes. Fala Lucas, boa noite. Tudo bem? Grande Piantone, já ouvi falar desse cara aí. Parece que o cara manja um pouquinho, esse Piantone aí. Estão me ouvindo bem? Fala, pelo jeito estão, né? Meu cabelo, beleza, cabelo de quarentena. Muito bom, daqui a pouco o Thiago tá na área. Opa, tá aqui já, vou até chamar meu amigo aqui. Um abraço pro Tomás, né? Ah, esse Piantone. Praça. Ô, Thiagão, tudo bem? Fala, meu querido. Tá me ouvindo bem? Tudo certo? Tá ótimo. Gostei do Cara, seu cabelo de quarentena. você viu total, cara, meu cabelo de quarentena total, bicho. Vou falar uma coisa pra você. Eu confesso, cara, eu dei uma olhada nos 3, 4 tutoriais de YouTube pra ver se eu dava uma podada, cara. Falei, não, acho que é melhor ficar de cabelo de quarentena. É muito arriscado, cara, é muito arriscado. Foda. Ele tá preso ou ele é assim mesmo? Não, é assim mesmo, é É cabelo assim curto mesmo? mesmo. É Tá, podre tem mesmo. que dar uma descabelada nele, cara. Tipo, cara, não sei se você já viu, tem um repórter da Globo News, chama Guga Chakra, você já viu? Não, esse nome Cara, não é estranho, mas... Cara, ele tem um cabelo todo desconstruído, assim. Cara, a minha filha de 3 anos me chamou de Guga Chakra, cara. É Guga... aquela hora que, é aquela hora que você fala assim, tá na hora de cortar o cabelo, meu. É legal. Experimenta, aproveita essa pandemia aí, experimenta aí, joga um gel nele aí em casa, vê o que Pois é, acontece aí. cara. Não, ainda antes das lives, ainda tudo dá um tapa assim pra ficar mais arrumadinho, mas não tem jeito, cara. Tá bonito, eu E, gostei, cara. tudo bem, Tiagão? Tudo ótimo. Quer dizer, na Cara, medida do possível, né? então, mas é bom, cara. Primeiro que eu vou chamar você de maratonista das lives, né, cara? Você acabou Nossa, de. eu Você tá nunca fui fazendo. assim. Né, então, você acabou de fazer uma com o Quito, né? Lá do pessoal do subsolo, né? Sim, exatamente. Ah, o Quito cansou você, cara. O Quito é sem vergonha, é nosso amigo, cara. Grande amigo nosso, Quito Valim. Cara, não, legal. Mas eu sou, cara, geminiano, falante pra caralho. Meu negócio é falar. Não tem muito medo, não. E eu acho que eu que o cansei, viu? Depois você Ah, pergunta é? aí. Vou perguntar pra ele, vou perguntar pra ele. Não, não, o Quito é gente boa. Inclusive, o Quito teve conversando comigo aqui nessa live também. E aí, Legal. cara? Cara, Cara, graças a um abraço ao som do Dharma aí, a nossa assessoria, ele, a legal. Suzy e o Wellington, que fazem aí que estão me colocando nessas maratonas. Eu tô super feliz. Eu acho que o meu valor aqui na Terra é me comunicar e aprender e ensinar o máximo que eu puder. Então, acho que essa história de internet que a gente está vivendo agora é uma grande chance que a gente tem de nos conectarmos, né? Se me perdoe o trocadilho, mas uns com os outros ainda mais, né? Vamos ver. Não, com certeza. E até se reinventar, né, Thiago? Mas eu acho que Reinvenção. Reinvenção é a reinvenção, palavra. a gente vai até conversar um pouco disso, né? Mas cara, não tem jeito. A galera tá tendo que se reinventar, independente do mercado. Claro, o mercado do metal, do rock e dos eventos é um dos mercados que mais está tendo que se reinventar. E, cara, bom, eu já vi algumas lives suas, inclusive com o pessoal do Heavy Metal Online. Esse seu background com o seu estúdio é destruidor, cara. Eu até hoje. Valeu. É o mais legal. Aqui, Eu fico com esse fundo branco maledeto lá, olha que ó. sensacional. Ó, Olha lá tem do ali Batman. o Batman. Esse aqui é a versão do Batman contra o Superman. E ela é muito Foda. inspiradora porque é a versão onde o homem contra Deus, né, cara? Então isso Porra. diz muito sobre essa versão do Batman. E tem um pouco ali lá do estúdio, ó. Olha que maravilhoso, cara. E Olha que tá dão. montado ali a bateria do Henrique. A gente tá gravando alguns vídeos com os Anunnakis ali no fundo. Que legal. É isso aí. Sensacional, não, cara. O estúdio até era uma dos assuntos que eu ia até tocar aqui. Depois vamos falar um pouquinho. Cara, vamos começar pelo óbvio, né? Quarentena, Tiagão. Quarentena, meu. Cara, primeiro que a quarentena pegou literalmente vocês no meio de uma turnê na Europa, né? Sim. Vocês sentiram na pele o que a maioria das bandas que estavam em turnê sentiu, né, cara? Ainda no epicentro, no momento No que a coisa pegou, né, epicentro bicho? da caralha. Eu já É, escrevi o capítulo
de um livro no epicentro da caralha. Foi tipo isso, né, cara? Vocês tinham feito, acho que 2 shows ali, acho que foi na Polônia e Noruega, uma coisa do tipo, né? Foi Suécia e Noruega. Suécia e É. Noruega. A gente E como estava que com foi? o Sans Avapolo, Aham. e foi assim, foi foda porque, quer dizer, se fosse foda tava bom, né? Mas foi Foi tudo menos uma sono. foda maldada, por assim dizer. Ah, foi um momento bem triste, assim, né? Que era para ser uma coisa legal, acabou sendo uma coisa triste. Mas a gente tem um lado muito legal para contar, que foram os shows em si. Foram shows muito bons. O da Noruega, o primeiro, que foi maravilhoso. A gente foi muito bem recebido. O pessoal do Sans Avapolo, o Mike Portnoy é um grande amigo nosso, né? E Legal. foi a convite dele que embarcamos nessa turnê. E uma coisa espetacular, a galera fazendo lição de casa, o show lindo, todo mundo cantando as músicas, pedindo bis, Nocturnal, todos aqueles Nossa, que legal. protocolos, assim, todos quebrados. E assim, lindo, cara. Só que a gente subiu, por exemplo, vendo o show, a gente subiu e tal, a minha mulher, ela vai com a gente normalmente para os shows, ela fica no merch, né, na banca do merchandising, e depois ela veio depois desse show, falou, cara, a gente já estava começando a saber das coisas que estavam acontecendo, né, na Itália, na Espanha, mas estava bem no começo ali, mas estava começando a explodir, e a gente estava lá no camarim, e ela falou, vocês vão descer, porque tá todo mundo lá no merchandising, tá vendendo pra caramba, e a galera quer ver vocês e tudo mais. E a gente, olha que loucura, como tava naquela época, né? A gente falou, vamos lá, né? Tipo, daí, pô, tem certeza? Eu falei, não sei, cara, vamos lá, tamo aqui, Aquele, desceu, e aquele negócio que você não sabia o que ia acontecer, né? Aquele na mão, assim, né? exatamente. Tipo, Cara, e beija, e abraça, e mão molhado, e o cara esfrega suor na cara, e aquela coisa toda. Mas assim, vendemos quase todo o nosso manjar, tudo que a gente tinha levado para aquele dia, vendemos, a galera muito carinhosa, assim, um momento legal. muito bonito, e chegamos a acreditar que realmente aquilo não ia acontecer, que a gente ia continuar a turnê normalmente, né? Aí, durante um show para o outro, a gente foi viajando junto lá no ônibus, e foi a nossa equipe, inclusive, guerreira, um grande beijo e abraço às nossas... a nossa equipe, que sem eles a gente não consegue fazer nada, porque nós somos uma banda que inventa muita coisa, né? E a gente tá sempre fazendo... Nós somos o terror, o pesadelo da equipe de estrada, da crew, né? E aí eles com a gente lá, a gente naquela pegada, cara, e aí, vamos continuar? Vamos... E a gente ficava tendo feedback do pessoal do Sans Avapolo, né, do manager deles, que a cada momento era, cara, caiu, a gente vai embora. Aí a gente, bom, beleza, então vamos embora. Aí começava a fazer mala. Não, cara, o pessoal lá da Alemanha quer a data, a gente pode tirar o show da Itália e ir pra Alemanha. Ele falou, tá bom, então desfaz a mala. Aí, tipo, não, cara, caiu mesmo, porque o cara da Alemanha acho que vai ter que fechar. E ficava esse vai, não vai, vai, não vai, não vai. Sem parar, até o momento que a gente entrou no show da Suécia, e foi mais uma vez uma puta show, animal, casa lotada, galera empolgada com o nosso som, empolgada com a gente. Mais uma vez aconteceu a mesma coisa, o cara... e aí, a Roberta sobe, minha mulher, né? Vamos descer lá no México, cara? Tá vendendo, a galera tá esperando vocês de novo. A gente, agora estamos aqui, foda-se e tal. Aí fomos lá, vendemos todo o merchandise que a gente trouxe pra turnê inteira, em 15 shows. A gente vendeu tudo em 2. Então, assim, você vê como tava sabe, foi um momento assim, tipo, a gente até não consegue explicar muito bem a emoção que rolou, sabe? Tipo, a galera tava muito empolgada mesmo. E a gente, aquela coisa brasileira, né, de peito aberto lá e tal. E acho que rolou um pouco disso, aquela loucura de, tipo assim, no momento que ninguém tava se falando, ninguém se mostrava ali, a gente foi lá abraçar todo mundo, uma coisa totalmente maluca da nossa parte, assim. Mas não dava pra... A coisa estava muito no começo, não tinha ainda explodido como... Então eu entendo, acho que não foi tão loucura quanto parece a história, assim, não? Tanto é que, mas ninguém da equipe, nem de vocês, nem do Sons of Apollo, ninguém pegou nada de Covid. Ninguém pegou nada, cara. Eu sei que a gente foi dali,
já direto para o aeroporto. Que a gente... Aí cancelou de vez. Aí cancelou de vez, a gente fez uma reunião lá com o pessoal no pós-show. Uma coisa assim, tem o pessoal mais velho, né? O Billy Sheehan mesmo, que era o mais velho da equipe lá, estava super preocupado, com razão, né? Então a gente ficou naquela pegada, cara, vamos nessa, não tem problema. E estamos felizes ainda, porque foram 50 shows que nós estamos, na verdade, parados para mandar para frente aí, né? Estão para serem remarcados. Estamos esperando essa remarcação aí. Mas assim, eu tô positivista com relação a tudo isso. Eu acho que a gente está aprendendo lições incríveis sobre quem somos enquanto raça, né? Enquanto povo. E eu acho que a gente vai sair melhor disso do que a gente entrou. Eu tenho certeza. Legal. E aproveita esse prazo para fazer mais merchan, cara. Porque se você vendeu já fizemos. Pô, você fez merchan de 30 dias, vendeu em 2, cara. Cara, já fizemos. Tem que aproveitar, hein? Inclusive a gente tem agora, daqui 20 dias eu já vou anunciar, a gente vai lançar uma linha nova de merchandise aí, com mais de 30 itens, mais de 30, com o Carlos Fides, que desenhou com a gente. A gente está colocando nosso site novo no ar, e lá dentro você vai ter o merchandise. Logo mais vou começar a divulgar. Legal. Aliás, né, cara, o Noturno, pelo menos do Nine, né, no último disco vocês tiveram todo aquele lance da capa do disco, que vem um pendrive em forma de moeda. Vocês são inovadores, né? Então a gente já pode esperar para esse merchan novo de vocês umas coisas meio loucas também, então, né? Sim. Isso aí são tentativas de se reinventar no mercado, né, cara? A gente vive num mercado muito limitado. Apesar de parecer ilimitado para nós metaleiros, assim, nós vivemos ali numa poça d'água que a gente tem que fazer daquilo um mar, e a gente tenta se reinventar, e aquilo foi uma tentativa de reinvenção. Para quem não sabe, o Nine ele saiu com um formato que a gente batizou de DLP. Foi uma invenção minha com o pessoal da Edifier, e a gente é um LP, é uma capa de LP, ou seja, com todo o tamanho de um LP, ou seja, você tem a arte linda com um encarte gigantesco, só que dentro, ao invés de vir um LP, que não é todo mundo que tem a vitrola, você tem um pendrive em formato de moeda com toda a nossa material da banda dentro. E a gente pretende lançar esse material novamente para esse disco novo. Esse formato ele foi patenteado e legal. Inclusive foi um sucesso aí. Tiveram vários discos que foram lançados depois em DLP, um tributo ao Tafo, o guitarrista Vander Tafo. A gente foi procurado pela Som Livre para alguns trabalhos com eles lá, para fazer nesse formato DLP. Então, assim, é uma constante. Para a gente, reinvenção é mais que um hobby, é um meio de vida, né? Que legal. O Lucas, inclusive, falou que procura esse DLP, não acha. Existe? Vocês pretendem relançar esse material, cara? Sim, a gente vai relançar, sim, a gente vai relançar. A gente está no momento de... Como teve toda essa mudança de formação na banda, a gente teve que fazer uma reforma básica na casa, né? Tipo, tivemos que correr atrás. O nosso Spotify estava largado, nossa internet estava meio largada. Então, a gente está agora refazendo tudo isso, lançando essa nova formação com um DVD novo, clipe com o Portnoy, tours, já teve um Rock in Rio aí, todo esse merchandise, e inclusive relançar produtos do formato físico, musical, que a gente ainda não voltamos a trabalhar, o caso do DLP. Não será com a Rock to You, nós estamos, por enquanto, será dentro do nosso site agora, até para ter mais controle, né? Não que não tivesse controle lá antes, mas a gente quer, nesse momento, focar para que a gente tenha um contato muito maior com o fã e com o cliente, né, que está comprando, para eles poderem receber coisas autografadas e tudo mais, e às vezes você revender isso por um terceiro, isso impede com que você tenha uma maior direto, né? ligação, né, com o cliente e com o fã. Cara, legal.
E, cara, com relação... Bom, você tem um estúdio aí com o Fusão, que, cara, um estúdio maravilhoso, né? Obrigado. Fica no Morumbi aí em São Paulo, né? Não, era no Não, Morumbi, era no Morumbi? agora é em Vargem Grande. É em Ah, que Cotia, Vargem Grande. legal. É a 40 minutos do Morumbi. É perto de São Paulo, apesar de parecer... Fala outra cidade, né? Parece que é longe, mas é pertinho. E, cara, como nessa época de quarentena, cara, bom, parou as atividades um pouco do estúdio? Como que você tá Não, vendo? Tá fazendo alguma coisa remoto? A galera tá indo aí fazer alguma então, coisa? a minha vida é uma quarentena, né? Eu já sou um cara Você é um cara quarentenista, quarentenado. Quarentenista. quarentenado desde criança. Então, tipo, eu faço muita... Eu tô produzindo 47 bandas nesse momento, né? Caraca, Então tudo eu metal, produzo né? Tudo metal, né, Thiago? tudo metal, graças ao Puta, Cosmos. que Eu legal. fujo de outros estilos, isso é o que meu sangue pulsa para isso, então é o que eu faço. E assim, tô entregando muitas mixagens, masterizações, que são as coisas que eu já fazia normalmente. Eu trabalho sozinho, né? Por opção. E aí, assim, onde a gente sentiu são nas bandas que estavam no meio de suas gravações, das captações, né? Então, estou desenvolvendo agora um jeito. Aqui é uma chácara, né? Que o estúdio ele é separado numa casa. A gente tem inclusive uma casa para receber as bandas, tem piscina, Isso é muito churrasqueira. legal. A Isso é muito pessoa que vem, legal. a banda que vem gravar aqui, ela tem uma experiência total do que é aos moldes europeus, americanos de se hospedar. Tem muitos estúdios de hospedagem lá fora. Então a galera se hospeda aqui para poder gravar. E essa era a graça, né? De poder ficar aqui, a gente, churrasco, a pessoa, enquanto um grava, o outro tá churrasqueando, tá na piscina. É uma verdadeira festa. Isso, É uma infelizmente, imersão, acabou. né, cara? A banda Imersão. literalmente faz uma imersão na produção do disco, né, cara? Isso é muito Exatamente, legal. porque acredito que banda nada mais é do que a, as energias concentradas das pessoas daquela banda, que o resultado dela é aquela música. Então, Animal. tipo, aquelas pegadas Capitão Planeta, né? Pela união dos poderes, você é o disco, né? Então, então assim, infelizmente não estou recebendo a galera, mas estou desenvolvendo um jeito agora da pessoa poder passar direto, entrar aqui pelo estúdio. Ele tem um corredor que vem direto da rua. A pessoa entra aqui no estúdio e vai direto para dentro da sala de gravação, e eu Legal. consigo gravá-lo sem ter contato e ela não ter contato com ninguém. Esse é um jeito Legal. totalmente seguro. Ou Pô, seja, o cara senta lá, grava a bateria, grava a voz e tal, e a gente vai fazendo as gravações por intermédio de reamp, que são aquelas que o cara pode fazer a guitarra na casa dele, ou o baixo, e mandar para cá, que eu faço um reamp nos meus equipamentos, que são vários. Aqui tem mesa Bug, Marshall, Peg, SWR, vários Prez e companhia. Aqui é Candylands, olha só. Quem olha. gosta de Puta, equipamentos... nossa senhora. Haja botão e luzinha colorida. Eu adoro um botãozinho, uma luzinha colorida. E a mesa SSL, né, que é uma state of the art, aí, uma mesa dos grandes... o pessoal que manja de som sabe que uma SSL, o que ela representa no mundo da música, né? Você sabe que, deixa até te interromper, uma coisa que eu achei muito legal, não lembro onde foi a entrevista que você deu, mas é capaz até que você tenha já dito isso para muitas entrevistas, que uma verdade que você consegue trazer dentro do seu estúdio uma mesma qualidade de equipamento e de qualidade de gravação e de produção do que as grandes bandas mundiais, Megadeth, Metallica, Alice in Chains, Sim, sei lá, esses esse é o meu caras sonho. usam, e isso acessível para qualquer banda que realmente quer fazer um trabalho sério, né, cara? Pô, Exatamente. isso é muito legal, né, Isso, cara? esse é o meu chamado de vida. Eu acredito que é justamente isso. Desde moleque eu me concentrei em trazer para as bandas de médio e pequeno porte a experiência de se gravar num estúdio da mesma qualidade de um estúdio que grava bandas do calibre das quais que você citou aí. Então, assim, isso você equaliza as pessoas, tal qual uma Fórmula 1 ou né, qualquer tipo de corrida, onde você equaliza os carros para que realmente o que sobressaia seja o piloto. Então, você Sensacional. gravando aqui, você sabe que você está gravando numa qualidade que de tantas bandas que eu gravei, inclusive, Kiko Loureiro, próprio Xamã, Nocturnal, Angra, tantas pessoas, tantas bandas, tantos nomes, Mike Portnoy, James Labrie,
Michael Kiske, pessoas que eu participei, que eu gravei, que eu produzi, tal, Russell Allen, o próprio Michael Orlando, e te coloquem numa situação de pé de igualdade. Então, quando você finaliza seu disco, você bota do lado lá do Megadeth, ele tá pau a pau. O som tá pau a pau. Mas aí você consegue ter uma noção exata de quem você é enquanto artista. Porque você foi colocado em pé de igualdade com esses grandes monstros sagrados do metal. E aí você canta melhor ou pior que o Mustaine, né? Então, aí, cara, é uma situação delicada. Mas é justamente te coloca em pé de igualdade com essas bandas, e aí entra o meu lado de produtor, de poder ajudar os artistas a acharem quem eles são de verdade dentro deles, a tentar achar o artista quem ele é de verdade perante o público. Porque o produtor, ao meu ver, ele nada mais é do que nada mais é do que um dublador do músico pro povo, pro público. Porque Entendi. é aquela coisa do cara que tá lá falando e passando uma expressão, o artista lá tá passando uma emoção, cabe a mim traduzir isso pro público, que o que ele está passando, o que ele quer passar, que chegue da forma ideal no coração do público. Então existe muito uma relação assim de tradutor mesmo. Não, total. Às vezes o cara tá falando uma coisa lá e você traduz errado. Isso aí é a má produção, né? Porque você não está fazendo jus à mensagem que foi recebida, que você tem que passar adiante. Então me vejo muito nesse formato assim. E é legal que você vê que mesmo as grandes bandas, eu acho que até principalmente as grandes bandas, elas acabam durante a vida trabalhando com alguns produtores, mas chega em uma certa etapa da carreira em que a banda tem uma certa característica, elas se identificam com um tal produtor e daí gruda naquele cara, porque é que nem você falou, é o cara que sintetiza aquela alma da banda, né? Então você vê o próprio Sepultura, que está trabalhando já 2 vezes com o mesmo produtor, o segundo disco, que tem uma pegada, o Manchester Messiah e o Quadra numa mesma pegada, então o mesmo produtor. Então, isso é muito legal, né, cara? O produtor acaba sendo o quinto, sexto, quarto, terceiro elemento da banda, dependendo do número de integrantes da banda, né, cara? Isso é muito legal. O Bob Rock que o diga, né, cara? O Bob Rock que foi o cara que entrou no Black Album, né, com Metallica, e acabou ficando ali por tantos discos com eles ali, até o próprio Senenger, que ali acho que acabou... Ele tava muito legal. Acabaram descambando. Sou uma pessoa assim, suspeita para falar, porque eu sou fã do disco. Eu acho a ideia muito bem sacada. Eu só não acho que precisaria ser o disco inteiro. Podia ser 3 músicas ali e o resto voltar ao normal e tal. Mas tem grandes músicas naquele disco e tal. Bom, mas assim, falando sobre produção, tem tantos que acabaram... quando você acha uma identificação, acho que o Bob Rock é um exemplo ideal, que acabou entendendo muito profundamente quem era o Metallica perante o público e acabou entregando algo que todo mundo esperava que o Metallica fosse. Porque por mais que você pode debater que o Metallica para mim é o Master of Puppets, o Metallica para mim é o Injustice for All, o Metallica para mim é o Red Lightning, qual seja o seu disco preferido, mas não tem como negar que o Black Album foi uma explosão de um Big Bang que mudou completamente a história da música, não só do Metallica, mas o jeito de se produzir, o jeito de se mixar, o jeito de se entregar um som para as pessoas, tipo aquela coisa que eles foram ouvir a mixagem no Madison Square Garden, ouvir aquele disco numa arena, isso mostrava o nível de excelência que eles quiseram atingir com aquele disco. E Exato. Depois daquele disco ficou evidente que é o seguinte, amigão, você quer fazer uma obra de arte, você tem que se empenhar, você tem que se esmerar, você tem que se entregar, você tem que testar tentativa e erro e acreditar que o que você está fazendo é algo totalmente... é algo que ninguém nunca viu. Então você tem que mergulhar naquilo tal qual essa pessoa que nunca viu. E se deixar ser também alguém... tal qual uma criança. Quando você tem, pelos olhos, para quem tem filho, sabe muito isso, que é muito divertido. Uma das coisas mais gostosas de você ter filho
é você enxergar o mundo pelos olhos dele e reviver Total. situações de quando seu filho descobre uma coisa pela primeira vez. Outro dia eu assisti um filme do Jim Carrey com meu filho de 8 anos, o Kalel, e ele, cara, foi assim, eu chorei de emoção porque ele cagou na calça de dar risada. Tipo, a gente assistiu o Ace Ventura, o 1 e o 2 na sequência, e assim, eu nunca imaginei que com 8 anos ele fosse entender. Só que eu falei, cara, o Jim Carrey ele é um gênio pela pureza da arte dele. Ele fala com todo mundo, sabe? Então, Metallica, eu acredito que eles atingiram esse nível de pureza, eu diria de pureza. Eles conseguiram falar com o mais xiita e conseguiram falar com o fã do Goo Goo Dolls. Exato. Né? Então, com Nothing Else Matters e com, sei lá, até com Enter Sandman, que é uma... Né, ela tem aquele rock ballads, assim, né? Então, assim, eu acho que produção, cara, é assim, se você quer atingir o máximo ou ainda mais do que o seu máximo enquanto artista, você precisa de um produtor, cara. Você precisa de um produtor porque é o cara que vai te ajudar, vai pegar a sua mão e chegar até onde você deve chegar com a sua música. Sensacional. E, cara, aproveitando até que você está falando de produção, você, com os olhos do produtor, que é, claro, um cara muito mais técnico ainda, e também dos olhos de músico, pô, se você está trabalhando com mais de 40 bandas no momento, como que você está vendo a cena brasileira, cara? Tanto da qualidade, quanto do pessoal tá se empenhando, ou mesmo de tipo, porque hoje, quer queira, quer não queira, é mais fácil. Né? Então, todo mundo tem em casa, consegue fazer um mini estúdio, o cara já acha essa música, o cara consegue fazer. Como que você vê, cara? Você acha que o negócio tá, tipo, muita gente está fazendo coisa e se diminuiu a qualidade? Ou não, cara? Tem bastante banda vinda legal, que tá procurando um trabalho legal. Como que você vê? Como produtor e, claro, cara, como músico, né? Bom, o Brasil é, na minha opinião, o grande celeiro do metal mundial. Junto a outras 3 ou 4 países, você tem o Brasil, assim, você tem bandas aqui que ajudaram a remontar o jeito de se ouvir heavy metal no mundo. Não tem Legal. como você deixar de falar de Angra, né? Não tem como você deixar de falar de Sepultura, não tem como você deixar de falar de Crisium, de Xamã, de Corsos, de Dr. Sim, de Symbols, de Wizards, de Karma, de Nocturnal, de Hybria. Cara, quando você começa, sabe, eu não quero esquecer ninguém, não é uma questão de esquecer, mas as que me vieram primeiro à mente aqui, cara, assim, nós somos, quando você vê o nível dessas bandas e com o pouco que a gente tem, com a nossa moeda que não vale nada, cada vez menos, tudo que a gente tem aqui, a gente tem que batalhar muito mais. Eu tenho um americano na minha banda e eu sei a dificuldade, ele tem um estúdio lá, por exemplo, e eu sei, cara, a dificuldade, a diferença que é pro cara, por exemplo, sei lá, ele tem uma mesa lá que é uma Nive, que é uma concorrente dessa SSL que eu tenho, por exemplo, e só para você ter uma ideia, a Nive, cara, para um cara vir arrumar a minha mesa, eu tenho que importar um cara lá da França, que ele só tem um cara que mexe nela, ele vem pro Brasil, ele atende vários estúdios, são poucos estúdios que tem essa mesa, só o Mosh, o Midas, alguns outros estúdios de grande porte, a gente tem que todo mundo se juntar para trazer o cara. Então, assim, olha, a dificuldade para você ter um negócio de alta qualidade aqui no Brasil. O Mike Orlando, por exemplo, no estúdio dele, a mesa dele, a Nive, que ele pegou agora, o cara que vai dar a manutenção é sobrinho do Rupert Nive. E tá a hora que quiser na casa do Entende? cara, porque o cara mora 15 quilômetros da casa dele. Então, assim, a gente brasileiro é muito foda, cara. É um povo foda. Quando você vê uma coisa fodida aqui, você tem que elevar a máxima potência para você entender que pro cara ter chegado naquilo, ele teve que lutar muito mais que qualquer pessoa no resto do mundo para chegar naquela qualidade. Então você tem que respeitar. O brasileiro não se respeita. É aquela síndrome do complexo de vira-lata. Isso é verdade, isso existe sim, não adianta nego dizer que não, porque existe. Então, tipo, você pegar bandas, eu sei muito bem na qualidade de vocalista de banda, sei muito bem quantas vezes eu tive que sair do país para poder ter uma receptividade melhor dentro do país.
E eu sei como isso aconteceu de verdade, quantas vezes a gente teve que fazer coisa lá fora para os caras nos aplaudir aqui dentro. Falar, ah, gostaram lá fora? Ah, então legal. Então os caras são bons, Então, né? tipo assim, isso não... Claro, eu não estou generalizando, mas existe sim uma fatia do mercado, não adianta dizer que não, que opera, tem esse modus operandi, né? Então, assim, eu não me incomodo, até porque é bom, tem que aprender com os gringos, eles que inventaram o negócio, né? O rock e o metal não foi inventado aqui, né? É a mesma coisa os caras, imagina os caras lá nos Estados Unidos fazendo samba. A gente também ia dar aula para eles, né? Tanto que é o que acontece, os grandes bateristas, Dave Weckl, Steve Gadd e tantos outros que vêm e eles vêm aprender com os sambistas daqui. Então, percussão aqui, a África, eles vêm assistir o samba, que eles vêm assistir o nosso carnaval, todo mundo sabe, eles babam. Aquilo é realmente uma coisa incrível. Então a gente tem o nosso lado, de aprender e de ensinar. Mas a gente tem que valorizar mais o nosso produto. Isso é uma coisa que tem que acontecer mais. A gente tem que valorizar mais a nossa gente, tem que acontecer. Eu acho que com isso que a gente está passando nessa pandemia, vai nos ensinar, está nos ensinando a valorizar o artista, né, a valorizar o ser humano, valorizar a batalha de um artista. Eu falei isso agora recentemente na outra live, vou repetir aqui. Você pode ver, todo mundo descobriu que consegue ficar em casa sem sair para restaurante, sem sair para cinema, sem sair para balada, mas descobriu que não consegue ficar sem filme, sem série, sem música, sem entretenimento, né? Com entretenimento. E assim, e aí? Vocês vão deixar isso morrer mesmo? Porque é o que vai acontecer se vocês não... as pessoas precisam aprender, quando eles saírem dessa pandemia, eles têm que comparecer, cara. Eles têm que ir no show, não da banda que toca só o Bon Jovi cover. Eles têm que ir daquela banda que eles nem gostam tanto, no show daquela banda, mas para ajudar, cara. Porque ali você vai fazer a sua gente crescer. Ter mais bandas tocando, fazendo o som que você gosta. O brasileiro, isso está na essência da educação, cara. A gente é um povo que não tem educação. Esses monte de lixo aí, que a gente chama de políticos, eles não valorizam, eles não colocam, incentivam a nossa educação. Pelo contrário, quanto mais ignorante, mais eles conseguem manipular. Então, para eles, assim, deixar o povo mais ignorante, melhor para eles. Tá cada vez ficando mais claro isso, né? Isso aí é a receita Illuminati, né, cara? Que você foi um pouco adepto da teoria da conspiração, tá no livro deles lá, é educação mínima, porque o homem pensante é o homem que se revolta contra o sistema, né? Então, tipo assim, você precisa entender que, cara, você tem que sair de casa agora, né? Falar isso é meio esquisito, mas você tem que sair de casa para atender, para prestigiar artistas. Você tem que fazer propaganda daquele cara. Tem espaço para todo mundo. Isso é uma coisa que a gente acabou virando também. Aquela coisa que, o cara tá fazendo sucesso, mas pô, não vale. Tipo assim, vem aquele lado, o capetinha, daí o cara fala mal, vira aquela fofoca. E o negócio, nós mesmos acabamos uma espécie de autossabotagem, entendeu? Então, tipo assim, a gente precisa... Tem muita banda boa, cara. Dessas bandas que eu falei, eu tô produzindo 47 bandas, cara, todas são animais. Todas são legais, todas seriam muito... fariam muito sucesso, só que eles precisam de investimento, cara. E o nosso dinheiro não vale nada. O cara não pode deixar de comer, o cara não pode deixar... E a gente vive nessa rodinha do hamster, que a gente vive para pagar boleto, que é isso, que é o resumo né, da nossa vida. Então, o cara precisa sair dessa roda do hamster, e eu acho que se tem alguma coisa que aconteceu nessa pandemia que tá fazendo a gente pensar, é isso, cara. Botou a gente em casa, fez a gente olhar para as pessoas ao nosso redor, para nossa família, mulher, filhos, irmãos, seja lá quem for, e valorizar quem tá ali do seu lado, e entender que aqui é uma vida, uma experiência que não se resume a dinheiro, mano. Que isso não se resume ao seu trabalho, do trabalho para casa para trabalho. Cara, você precisa ser você é aqui um avatar de uma energia cósmica, e você está aqui para evoluir. Você precisa se entregar a outros, a arte. Você precisa se deixar impactar. Você precisa matar o seu ego, deixar de invejar os outros. E essa inveja branca, nossa, eu não suporto essa expressão. Tipo, essa palavra tinha que sumir.
E inveja é uma coisa que vem do ego, a gente tem que matar isso. E tudo isso que eu tô falando pode parecer que não tem a ver com a sua pergunta, mas tem porque eu acho que o brasileiro, para começar a poder crescer de verdade enquanto nação, sob qualquer aspecto, mas principalmente o musical, a gente precisa nos entender melhor enquanto raça, cara. Nós precisamos entender que empatia, criar essa empatia, que a luta do cara é a sua luta. Se o cara não lavar a mão, você fica doente. Entendeu? Saber que nós somos mundialmente, e nós somos o cara que comeu morcego lá, te fez não sair de casa, mas para trabalhar. Entende? Isso não existe essa coisa do individualismo. Isso aí é uma ilusão, cara. Então, assim, esse lance é fazer um paralelo, assim. Cara, se fudeu, eu falo pra caralho. Cara, que bom, mas, pô, Thiago, eu falo pra você, uma das coisas que me deixou tranquilo de fazer a live com você foi isso, porque às vezes o cara tem muito conhecimento, tem muito conteúdo, mas não sabe se expressar. Com você, cara, já foi 36 minutos e a gente não tocou um terço dos assuntos, mas, cara, maravilhoso isso. Pô, mas desculpa nada, eu ia desculpar se você ficasse com um cara de paisagem e não falasse nada. Continue mandando bronca, meu amigo. Então eu vou fazer um paralelo aqui, bem voltando um pouco na sua pergunta anterior. Suas perguntas muito boas estão me botando para... Obrigado. Então, assim, um paralelo. Martin Birch foi o produtor do Iron Maiden. Se você quer entender a relação de um produtor com o seu músico, você tem que pensar em Martin Birch. O Martin Birch entrou no Killers, no Iron Maiden, e ele atravessou todos os álbuns com a banda. Todos. The Number, Peace of Mind, Power Slave, Summer in Time, Seven Sun, No Prayer, Fear of the Dark. Fear of the Dark, ele saiu. Engraçado, né? A banda mudou um pouco depois. Mudou bastante. Né? Então, assim, a gente... o produtor, assim, se você tiver a chance, se você tiver a sorte ou tiver a vontade de procurar e tal, você procurar se envolver de pessoas que te levem para cima. Isso em todas as áreas. Você tem que ter pessoas que te levem para cima. Eu sou um cara que eu tenho uma sorte muito grande de estar... A banda que eu tenho agora, assim, eles me fizeram crescer muito. Um grande beijo no coração do Henrique Pucci. Que estava aqui na nossa live, viu? Ele estava aqui na nossa live. Cara, ele mandou uma mensagem logo no começo. Cara, ele é um cara, assim, sensacional. O que eu aprendo com ele diariamente é um cara humilde. O que ele toca é um cara conectado, um cara que medita. Nós dois nos encontramos nessa história de filosofia. Então, assim... ele me leva para cima, ele me desafia constantemente. Legal. Tem sido uma verdadeira viagem cósmica. Tanto que o disco chama Cosmic Redemption. Tem sido uma viagem cósmica gravar com esse cara, ter essa... Obrigado, viu, Henrique, por conviver comigo e se entregar, porque ele parou a vida dele, entrou na banda, assim, a vida dele é aqui hoje comigo, cara. Tudo dele tá aqui, inclusive equipamentos que ele tinha, ele deixa aqui no estúdio e tal. É um cara que simplesmente, assim, eu não tenho palavras. Que legal. O Chacol, um cara que é o mais clássico caso daquele filme Rockstar. É o cara que ia nos nossos shows, ficava na grade e gritava a plenos pulmões e tal. Ele falava, um dia eu vou tocar nessa banda, um dia eu vou tocar nessa banda. Um dia eu vou tocar nessa banda. E olha só, quem diria, o cara hoje em dia é o nome da banda, o cara que ele organiza tudo e é de uma humildade, é uma banda sem briga, sabe? Eu sei que pode parecer historinha da carochinha, mas nós somos muito harmoniosos. E o Mike Orlando, que é o cara que eu sou muito fã. Porra, eu digo que eu sou um cara assim, muito sortudo de poder tê-lo de guitarrista na minha banda. Eu aprendo muito com ele. Um cara, um dos grandes nomes aí, chamado pela própria Guitar Player como um dos grandes, um dos 100 maiores guitarristas da história do metal mundial, né? Do rock mundial. E eu tenho o privilégio de chamar esse cara de amigo e de parceiro de banda. Então, assim, tudo isso que eu tô falando, cara, é porque a gente é uma questão de você se cercar de pessoas que te inspirem a ser maior, cara. Que te inspirem a ser
alguém além do que você pensou de ser de si mesmo. E isso é muito de desligar a mente, cara. Desligar a mente, meditação, você desligar seu ego, se entregar à sua intuição, aquela vozinha e tal. Eu acho que o país precisa um pouco disso. Tá muito ruído, cara. Ninguém sabe o que faz, as pessoas não conseguem mais se juntar. Se a pessoa antagoniza sua opinião, existe toda uma animosidade, todo mundo muito belicoso, todo mundo querendo matar um ao outro. A gente está num momento histórico muito importante e assim, a gente precisa ter um pouco de mais de harmonia, cara. Eu sei que é muito fácil sentar aqui e ficar falando isso, mas falar sobre isso já é um começo, entende? Mas não, mas eu acho assim, esse momento, eu acho que pode até não ser um divisor de águas total, cara, mas no mínimo eu ia fazer uma parcela da população pensar em tudo isso que a gente está falando, tudo isso que você está falando, sem dúvida, cara. A parte do egoísmo, de que ter só grana não adianta nada, cara, com certeza. É que a gente fala, tem tranqueira, bicho, que pode acontecer o que acontecer, que vai continuar uma merda, isso é fato. Exatamente. Mas eu acho que pelo menos uma parte da população vai se reinventar, cara. Eu acho isso. E você falou, cara, esse negócio de você ter músicos, não só músicos, grandes músicos, mas grandes seres humanos do seu lado, fazem toda a diferença. Como você tem, né, cara, desde o começo da sua vida, pô, sua mãe, Mariodete, um nome super especial nos anos 60, 70 da MPB e tal, já foi te trazendo essa sintonia da música, do coração. E, cara, você também pode ter certeza que os outros músicos falam a mesma coisa sobre você, pode ter certeza. Pô, que bom, bom saber. Cara, com a minha mãe, eu aprendi tudo, a grande diva da minha vida, assim. Eu acho que eu não aprendi a ser músico, eu nasci músico ali de um ventre de uma musicista ímpar, né, que cresceu cantando, ela começou cantando em hospitais psiquiátricos, olha só que sugestivo. E aí meu pai, batera, que tocou com o Roberto Carlos, com Elis Regina e tal. E assim, quando são separados, né, não tive muito contato com ele, mas aquela coisa, né, tava no sangue. Mas assim, o grande lance que tem a ver com a minha carreira acabou acontecendo muito por causa dela, assim, é que ela me levava para todos os shows que ela ia fazer, eu ia com ela no carro pequenininho, ela me deixava dormindo sempre nos bastidores das casas que ela cantava, e quando eu fui crescendo eu era o merch guy dela, né, o carinha que vendia o merch dela. Então, tudo que eu sei sobre música, direto ou indiretamente, veio dela. Eu aprendi com lá os meus 7, 8 anos, eu vendi as fitinhas delas, né, os CDs, de mês em mês, às vezes até flor, era o menino da flor, assim e tal. E para a gente poder fazer um caixa maior do que ela cantava dia a dia. Então, aprendi com a minha mãe, eu estou fazendo esse paralelo aqui, porque eu aprendi com a minha mãe que aquela história traçando ali o que eu falei no começo de não desistir, cara, não existia essa opção para ela, entendeu? Se ela quisesse me alimentar, me colocar na escola, para eu ter uma vida e ser uma criança com uma vida saudável, ela tinha que cantar de domingo a domingo, não tinha escolha. Então eu nunca vi minha mãe rouca, nunca vi minha mãe sem voz, gripada, doente, seja o que for, ela estava lá cantando toda noite. E eu me espelhava nisso e toda noite com ela para vender o merchandise dela, né? Vender a fita, na época uma fita, depois CD. E aprendi muito na música a leitura de vendas nesse backstage, né? Enquanto ela cantava, eu comecei a reparar as músicas que eu vendia mais quando ela estava cantando. Que a galera estava mais na empolgação. Tá mais Agora é a hora. Eu reparava no jeito que ela lidava com o público, o jeito que essa questão das músicas, mas também leitura corporal de cada um. Eu não tinha medo de chegar em cima dos caras que eu sabia que estavam de lobo mal lá, que queriam comer minha mãe, sabe? Essas coisas assim. Tipo, é uma frase pesada. Mas sabe o que eu fazia? Eu falava, é mesmo? Então é o seguinte, você vai comprar todo o meu merchandise. Pensava cá comigo. Fazia disso, assim, entendeu? Então existia também, aprendi a desenvolver o sangue frio de se vender música. Que você tem que ter sangue frio. Não existe só paixão. Sabe, o cara, esse cara tá afim da minha mãe. Eu vou bater. Não, cara, transformava isso em vendas.
entendeu? Pois é. Claro, sendo o cara sendo respeitoso e tudo mais, né? Tipo, eu chegava lá e empurrava mais produto para ele, fazia, e dava certo, a maioria das vezes. Então eu sacava muito, conseguia entender durante esses anos todos como funcionava música, venda de música no corpo a corpo, direto com o cliente. E assim, como se portar num palco, como lidar com o público. Então, assim, é isso que eu trago na minha bagagem, muito desse que está no meu DNA, isso você não aprende depois de velho, entende? Você tá lá, cara, Sim. por uma criança que isso acontecia, entendeu? Eu ficava, minha mãe, enquanto ela estava se arrumando, eu ficava brincando com o meu G.I. Joe, e quando eu entrava para cantar, eu pegava os CDzinhos e ia lá para frente e vender. E eu esperava a hora certa, porque não adiantava sair vendendo no começo, porque a galera tá começando. Tá frio ainda. Tá frio. Eu chegava nos caras, pegava a parte da história de os caras que bebiam mais, então eu já chegava primeiro, que é o cara que, né, quem bebe é rico, né? Bebo, logo estou rico, né? Exato. Então, tipo, e aí fui passando, e cara, e quando ela fazia as duas entradas, eu ia dormir, ela ia dormir, e ela voltava a cantar, eu voltava depois junto com ela. E assim, cara, e muitas coisas aconteceram, assim, quando eu comecei a cantar, ela me chamou pro palco para cantar uma música, e ali tudo degringolou, eu cantei La Bamba, com a banda dela. Foi aí que aí foi o seu divisor de águas para virar um vocal? Foi ali, eu fui picado pelo bichinho, porque as pessoas foram, assim, eu fui recebido de uma forma, assim, que ligou uma chave dentro de mim, que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Não ser adulado, mas eu lembro que olha, engraçado isso, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu lembro que enquanto eu cantava, eu já, na minha primeira cantar, eu vi que o primeiro refrão eu fiz e a galera tava assim, mas quando eu cheguei no segundo, que eu já tava em cima do ampli, e a galera tava tão feliz e a gente vendeu tanta coisa dela naquela noite, que legal, que eu falei assim, cara, eu vou ajudar minha mãe cantando, mano. E aí eu passei a fazer várias participações no show dela. E começou a acontecer dessa forma. E assim, e hoje em dia eu tento passar esse mesmo DNA para as bandas que trabalham comigo. Eu não sento aqui e fico falando para vocês sobre porque o mercado, não sei o quê, porque eu ouvi falar, porque eu li na internet. Não, cara, eu tento passar para vocês uma coisa que eu vivo, também não passo para as pessoas coisas que não funcionam para mim. Tento colocar toda essa bagagem dentro do modo de se vender música das minhas bandas. Então você tem as coisas mais variadas de breakthroughs que nós fizemos que eu fiz na minha carreira. Por exemplo, o primeiro CD de Pack do Brasil foi o Karma. A minha banda, a primeira e única pessoa a estourar uma taça com a voz ainda sou eu no Brasil. Porra, que legal, eu nem sabia, que legal. Cara, passou no Fantástico lá, daqui a pouco a galera aparece falando aí. Procura no YouTube, procura. Né? Deve estar no YouTube, Tá no YouTube, é uma das coisas, é curioso pra caramba. O único DVD de uma banda a gravar um DVD no primeiro show, que foi First Night Live, da Nocturnal. O primeiro show da banda virou um DVD. A única banda até hoje que tem um clipe com as próprias mães, que é a Woman in Chains. Eu ia comentar disso, até eu ia brincar, falei assim, ó, quem não conhece a Maria Odete, além de procurar os vídeos na época da TV Record, na MPB, tem esse vídeo do Woman in Chains, que é engraçado, que uma das situações que conseguiu fazer Aquiles Priester chorar, né? É uma coisa exatamente, rara, né? Cara, raro, geralmente ele chora de rir, né? Chora de rir. Fazer ele chorar de emoção. E assim, tipo, não só isso, o DLP, que foi um breakthrough, né, que é um produto ainda inédito no país, um jeito novo de se vender música. O clipe novo da Nocturnal com o Mike Portnoy é um dos únicos, se não o único, que tem um duelo de bateria numa música, depois 2 bateristas tocando juntos durante a música. Então, o primeiro DVD nacional de metal na Rússia é brasileiro, né, o Made in Russia, que é da Nocturnal. Então, assim, eu penso sempre em fazer coisas, em reinvenção. O que ninguém fez ainda? O que ninguém fez ainda? O que ninguém fez ainda? Isso é o meu ponto, entendeu? Você tem que estar com pessoas que te instiguem a ter essa vontade de se reinventar. É um pouco disso. Thiago, eu vou falar até uma coisa, cara. Tem enchido um pouco a bola do próprio Rocked, cara. Quando a gente começou o podcast há um ano e pouco atrás,
O próprio Luciano Piantoni, né, que é o cara que idealizou isso daqui, fez isso aqui acontecer, começou a contar pra galera, a galera falou, quem que ouve podcast? Essa aí tá furada. Uns 3 meses depois, o podcast explodiu, a Globo começou a botar. Então, é que esse negócio, né, cara, é o passo à frente, né? É a receita de sucesso de qualquer coisa, tem que estar um passo à frente, trazer novidade. Isso é sensacional, por isso que eu falo, eu tô super curioso com o que vem com o Cosmic Redemption de novidade. Aliás, amanhã estreia, né, cara? Dia 18 amanhã estreia. Isso. Amanhã tem a estreia da nova, inclusive mais uma das coisas aí que essa não é a primeira, mas é um jeito diferente. A gente está lançando uma música inédita de um disco que a gente não lançou versão ao vivo. É meio raro isso, você lançar a versão ao vivo. A versão ao vivo de uma música você, obviamente, lança depois, sempre. A gente está lançando antes. Que é uma música de speed metal e tal, que tem uma de alta performance e tal, para as pessoas também verem e celebrar essa questão do músico metaleiro, que a gente também encontra muita dificuldade no mercado pela própria ignorância das pessoas, de acharem que o metaleiro é um drogado, que não sabe tocar o instrumento direito, mas não podia ser mais longe da verdade, né? Pois é. Então, cá estamos aqui fazendo um metal em alto nível, de qualidade e de graça, porque resolvemos dar esse nosso DVD, esse primeiro DVD, estamos disponibilizando totalmente de graça em todas as plataformas, lançando a primeira música amanhã, Cosmic Redemption, desse DVD Made in Russia, que a gente gravou numa turnê com Disturbed na Rússia, e depois, dia 13 de julho, no dia do rock, ele sai na sua versão estendida. Sensacional. Inclusive, uma coisa que você até me fez lembrar, no lançamento do Nine, vocês fizeram uma semana de lançamento, né? Isso, tiveram workshops, Exatamente. Cara, uma coisa totalmente... Eu lembro que na época fez um barulho desgramado. Falei, mas como assim, uma semana? Então, cada dia um dos membros falando, fazendo workshop. Isso. Cara, isso é muito legal. Essa foi uma ideia do Juninho com o Quezada, que eles sempre tiveram esse lado mais pedagógico, assim, né? Inclusive, eles seguiram nessa área, né? Com excelência, né? Com escolas e tudo mais. E é uma coisa, assim, que fazia parte que é isso que incorpora essa coisa da Nocturnal que eu gosto de trazer. Tudo que você nunca viu. Assim, você tem a chance... Você pode esperar que a Nocturnal você vai ter uma coisa diferente. Foi o caso da nossa última turnê com o Mike Portnoy. A gente fez uma turnê, o cara não tocava músicas do Dream Theater há séculos, e a gente trouxe o cara, convencemos o cara a tocar com a gente músicas do Dream Theater, coisa que, inclusive, deu um bafafá até pro próprio Dream Theater. Diz a lenda que eles passaram a turnê deles para vir junto, para casar as turnês, para serem próximas, ou seja, isso mudou até um pouco o aspecto da agenda de outras bandas e tal. E gravamos DVD aqui no Brasil, 2 em São Paulo e no Rio, que vai ser lançado no decorrer do ano. Aí tem mais 2 DVDs pela frente. Legal. Esse ano ainda sai esse DVD? Então, eu não sei, cara. A nossa agenda tá meio viva, porque a gente tá nessa coisa da pandemia. Estamos tentando entender como que vai se cortar. Mas, assim, a gente gostaria, esses DVDs, eles fariam parte de um Nocturnal Around the World DVD, que seria. Legal. Então, nós estamos gravando todos os nossos shows ao redor do mundo. Então, só na turnê da Europa são 15 shows, mais América Latina, que seriam 5. A gente está planejando uma parada para o Oriente, nos Estados Unidos. Todos esses shows gravados, a gente iria somar com algumas músicas do DVD do Made in Russia, que não entraram agora, porque um dia não foi filmado. E vamos tentar colocar tudo isso no DVD Around the World, que é algo também nunca visto aqui no Brasil. Uma banda que realmente teve um outro fato também que a gente conseguiu na época do Xamã, que também ainda é algo inédito. Nós gravamos um DVD com uma orquestra em Praga, com o Xamã lá no Masters of Rock, para 50 mil pessoas. E feito esse ainda não realizado por outra banda ainda, tipo um DVD feito com orquestra num festival, um dos maiores festivais do mundo. Então, assim, eu tô sempre buscando, cara, isso não é para que, claro, é orgulhoso que eu me orgulho, claro. Pô, não tem mas como isso se orgulhar. É para fazer com que as pessoas queiram voar mais alto. É para isso que eu nunca sento numa cabine de comando
E falam, não, hoje a gente vai fazer uma coisa, aquele arroz e feijão, eu não consigo entender isso, para mim não faz sentido. A gente tem que, nós sabemos que nós somos fontes inspiradoras para muita gente. Com Então nós certeza. temos que inspirar o inalcançável. Aquilo que para tanta gente é o inalcançável, a gente tem que mostrar que não. Que quanto mais você coloca a sua cabeça, seu coração em algo para ser feito, ele vai ser feito. Contanto que você queira. E isso a gente vai lá e senta, põe a cabeça para funcionar, acha um jeito de fazer. E inclusive até nesse momento mando um abraço pro meu, e um beijo, por que não? Desse seja na testa, do meu manager, que é o Maurício Tarragô. Muitas dessas loucuras é um cara que ele assina embaixo de muitas das loucuras que eu invento. E você sempre, aquela coisa, você precisa ter ao seu redor pessoas que te inspirem a voar cada vez mais alto, né? Pois é, né? Não pode ser pessoa só que te puxa para baixo. Cara, a gente tem só mais uns 4 minutos. Uma pergunta que eu tenho curiosa. Ó, você já trabalhou com Michael Kiske, já Mike Portnoy, James Labrie. Alguma possibilidade de uma grande participação? Já teve uma coisa pensada? Ou um sonho seu de um cara que você fala, meu, ainda vou trabalhar com esse cara, vou fazer uma participação com esse cara. Eu sei que é difícil daqui a pouco falar um só, mas... Eu tenho sim. É o Lars Ulrich. O Puta, meu... que foda, hein? Porque assim, a galera gosta de, né? Eles gostam de pegar no pé, porque ele não toca mais como antigamente. Mas na minha opinião, é o grande gênio, junto com o Steve Harris, são os dois gênios da história do heavy metal mundial. E eu gostaria muito de trabalhar com eles de qualquer forma que fosse. É uma grande, Legal. é um sonho assim, né? São dois caras que acreditaram, né, cara? Como você, com ele, com o Metallica e o Steve Harris no Iron Maiden, são os caras que acreditaram e fizeram acontecer. E eles são caras que eu tenho como num pedestal na minha vida, porque eles foram em frente sempre, independente de todas as adversidades, independente de problema que fosse, eles levaram tudo para frente, mataram no peito e fizeram carreiras espetaculares. Eu, assim, os vejo de uma forma como, assim, seria um sonho encantado poder trabalhar com algum dos dois. Mas, claro, nesse próprio disco já tem, além do Mike Portnoy, né, que já está na Scream For Me, já tem mais 2 participações confirmadas, que eu não posso dizer aqui agora. Legal. Mas dois brasileiros bem legais. E as nossas turnês do ano que vem, se tudo correr bem, nós temos mais uma turnê, a Redemption Tour 2 com o Portnoy, já está fechada para o ano que vem. Foda. Temos uma turnê com um nome especialíssimo brasileiro, que a gente vai fazer alguns shows com ele, também será impressionante, uma loucura. Temos também uma outra turnê que está sendo com 2 bandas brasileiras incríveis, que tem até um projeto, é um projeto com nome, a gente vai fazer uma tour brasileira e uma mundial. Tem muita coisa engatilhada para o ano que vem. A Noturno tá, assim, eu não podia estar mais feliz. Que legal. Porque a gente está é a minha melhor fase da minha carreira, e eu entendo que a vida se equalizando para uma coisa muito boa acontecer, uma coisa muito ruim tem que acontecer. Então eu acredito que a gente está vivendo agora seja apenas a ladeira de uma espiral que a gente está indo para cima, e a gente vai evoluir para algo muito especial. A gente só tem que ter paciência e agir com o coração, com a intuição. A voz da intuição é a voz que a gente deve ouvir. Perfeito. Tiagão, o Instagram até tá me enchendo o saco aqui, tá lá, 1h41 restante. Cara, primeiro, te agradecer demais por essa live, cara. Foi muito legal. Essa hora passou. Sei que você tá numa maratona de lives. Obrigado de coração. Só lembrando a galera, ó, amanhã, então, lançamento da Cosmic Redemption. Esse ao vivo no Made in Russia. Tá? Hoje é 00:01, já tá no YouTube. E é seu aniversário, inclusive. Tem esse lado. Não esqueci de dar parabéns pro meu amigo aqui. Isso aí. Valeu. Dia 13 de julho, lançamento gratuito do Made in Russia. Isso. Galera, para a próxima live do Rock Ed, no sábado, às 20 horas, com Guilas, do Viper. Amanhã, estreia episódio do Rock Ed com a história aqui, um especial do grande nome do metal brasileiro. Logo a gente fala. Tiagão, cara, obrigado. Daria pra gente conversar mais 20 horas aqui. Cara, parabéns pela sua história. Obrigado. E, cara, obrigado pelo programa. Parabéns pelo programa. Obrigado. E, bom, portas abertas do Rock Ed aí pra você, pro Noturno. Quero voltar, hein? Contar por favor. Vamos fazer ainda um episódio com vocês, com você. Parabéns, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou da nossa live. Thiago, obrigado, meu querido. Obrigado, grande beijo a todos. E não se esqueçam, gente, coração, intuição.
É isso aí. Valeu. Pessoal, Tchau, obrigado, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Thiago. Valeu.